Esse 25 de novembro marca uma data muito importante para as mulheres. É o dia de combate à violência contra elas. Como todos os outros tipos de violência, um ato que precisa do repúdio de toda a sociedade e que foi, inclusive, tema da redação do Enem deste ano. No Rio de Janeiro, a campanha aconteceu no centro da cidade e teve o apoio do Ministério Público e de outras entidades públicas e da sociedade civil que prestam algum tipo de assistência às vítimas. A idade de 18 anos, por exemplo, é a idade que a gente tem mais mortes violentas de mulheres. São mulheres negras, a gente teve um incremento muito grande da violência contra as mulheres negras, principalmente a violência letal, fatal, e que chega à morte dessa mulher. São mulheres que trabalham em idade produtiva, são mulheres com filhos e são mulheres em relacionamentos estáveis. As penalidades para o agressor vão desde a imposição de medidas protetivas até a prisão preventiva. Essas medidas protetivas, que normalmente são as que proíbem o agressor de manter contato com aquela ex-parceira, as que proíbem o agressor de se aproximar daquela ex-parceira, de ser afastado do lar muitas vezes quando tem uma convivência, né? Essas medidas elas devem ser observadas, elas devem ser cumpridas pelos homens. Um levantamento feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres revela que o Disque Denúncia 180 recebeu mais de 360 mil ligações somente no primeiro semestre deste ano, uma média de 64 ligações por hora de mulheres pedindo ajuda porque sofreram algum tipo de violência. O tema tem sido debatido pela sociedade. Recentemente, os candidatos do Enem tiveram que redigir um texto sobre a persistência da violência contra a mulher. Mas, segundo esta assistente social, ainda há muitos desafios. Um deles é a superação do medo da denúncia. Quando ela se cala, ela dá mais poder a esse agressor. Ela diz realmente que ela vai se submeter, que não tem jeito, né? Ela está reforçando esse comportamento dele. E hoje você tem o Estado, né? Tem instâncias, instituições que dão esse respaldo para a mulher. Denunciar é sempre o melhor caminho. Ainda sobre esse tema eu converso com Denise Viola, finalista do Prêmio Chico Mendes de Jornalismo Socioambiental de 2015, pelo programa que ela apresenta na Rádio MEC AM, Ecos da Terra, Gênero e Sustentabilidade. Seja bem-vinda aqui, Denise, com a gente. Exatamente essas questões sociais que o programa trata. Como é que o Brasil está inserido em relação à violência contra a mulher em outras partes do mundo? Olha, Marcela, é muito bom você me fazer essa pergunta num dia como hoje, que é o Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres. Existem países que estão em situação melhor, existem países que estão em situação pior do que a nossa. Mas em relação ao Brasil especificamente, muito há que se avançar. O que a gente percebe hoje é que aumenta o número de denúncias, o que não quer dizer necessariamente que tenha aumentado a incidência de violência contra as mulheres. O dia 25 de novembro é uma data foi criada em 1991 para chamar a atenção para essas questões, para provocar reflexão sobre as diversas formas de violência praticadas contra as mulheres. Em cerca de 160 países, a campanha dos 16 dias começa hoje. Mas no Brasil, a gente incorporou o 20 de novembro por entender que o racismo também é uma forma de violência. De acordo com o mapa da violência, a taxa de homicídio de mulheres praticado contra mulheres negras, né, mais do que dobrou em relação às mulheres brancas. Então, existe uma série de questões que precisamos estar atentas. Os novos projetos de lei no Congresso Nacional, que são uma violência contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, levaram milhares de mulheres às ruas, nos grandes centros urbanos e em algumas cidades menores também. Hoje, inclusive, tem mais um ato contra a PL 5069. Uma pergunta: as mulheres são discriminadas pelos homens, mas também por mulheres. Ultimamente a gente teve um caso de uma presa que estava grávida num presídio aqui no Rio e foi discriminada pela diretora, que acabou sendo afastada. Isso é uma realidade só do Rio de Janeiro ou se espalha pelo país? Não, eu acho que essa é uma realidade mundial. Em alguns locais já existe uma compreensão melhor. Mas é preciso que a gente entenda
que essa não é uma luta contra os homens, mas das mulheres contra os homens, quando se fala da violência, mas é uma luta que deve ser de toda a sociedade contra o machismo. Eu fui educada numa cultura machista, você foi educado numa cultura machista, quem está nos assistindo nesse momento também. Então, é contra esse machismo que vê a mulher como uma cidadã de segunda categoria, como propriedade privada, é contra isso que a gente precisa lutar. Mas nesta educação que precisa mudar, por isso tanto debate em torno do Plano Nacional de Educação e da necessidade de manter um olhar atento para a questão de gênero, por isso esse debate precisa continuar. Denise Viola, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio. Obrigada a você.